Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, conforme prometido, né, nós vamos fazer aí duas atividades da apostila sobre a estrutura da poesia, né? Então, gostaria que vocês pegassem a apostila de literatura e abrissem ela na página 12, tá bom? Eu vou passar para a tela cheia para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, ok? Então vamos lá, galera. Vamos lá até a página 12. Aí, ó, fica bem legal para a gente visualizar, né? Então, descendo lá, ó, nós já nos deparamos aí com o poema do Glauco Matoso, certo? Tudo bem, meus amores, meus periquitos e minhas periquitas. Vamos começar então essa viagem aí por esse poema cegas. Me perdoem o trocadilho, mas faz todo sentido vindo de quem vem, né, desse grande poeta Glauco Matoso. Vocês viram aí que na questão D aí explica, né, que ele na verdade é cego, né, o Pedro José Ferreira da Silva, e ele usa a própria doença como nome artístico, né, Glaucoma Matoso, Glauco Matoso, tá bom? Então olha lá, ó. A gente já sabe que se trata de um soneto, né? Então não há muito o que se preocupar, né? 2 quartetos, 2 tercetos, 14 versos, certo? Soneto do desacertado, tá vendo? Desacertado. Vamos lá então. Da terra cidadão, mas brasileiro, da pátria amada ufano, aí a gente desce aqui, né? Ufano orgulhoso, mas paulista. Isento bandeirante, neutro em suas expedições, né? Pelo país, né? Mas bairrista, quiçá cosmopolita, talvez um indivíduo que se adapte facilmente a outras culturas, mas no fundo caseiro. Ninguém é universal o tempo inteiro. Olha lá. Errante, minha bússola equidista. Então, equidista é estar igualmente distante de 2 pontos. Me segrego, né, me isolo de outras pessoas. Então, volta lá. Ninguém é universal o tempo inteiro, errante, minha bússola equidista, do inferno nordestino ao céu sulista, nem astronauta sou, nem marinheiro. Olha lá, agora ele vem. Turista só desfruta da viagem por causa da visão. Ó, se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem. Na vasta escuridão onde navego, que verso lindo, né, em se tratando de um homem cego. Fronteiras inexistem, sem miragem, tão só por ser terráqueo me segrego. E aí vem lá as respostas, né? Olha lá, ó. Utilizando A, B, C, D, identifique o esquema de rimas do soneto. Então nós temos lá A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Vamos ver? A, B, B. Olha lá. A, B, B. Por que A, B, B? Brasileiro com caseiro, com, desculpa, com inteiro e com marinheiro. Volta lá. Paulista com bairrista, equidista com sulista. ABBA, ABBA. Viagem com paisagem, com miragem. Cego com navego e segrego. Então, olha lá. C, D, C. Certo? D, C, D. Então, tá aqui. Esquema rítmico é esse. Beleza? Qual é a métrica dos versos? Faça a escansão. Então, aqui já tem a resposta, né? Eu queria tirar, mas eu não sei. Acho que nem dá. Então, é um soneto composto de 10 sílabas métricas, ou seja, ele é um poema decassílabo, né? Ó, ninguém é o, ó, é o, ligou uma só aqui, ó, é o, universal, o tempo inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tempo in, juntou, 10, notei. Errante, minha bússola equidista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Juntou 8, 9, 10. Lembre-se que essa sílaba é a mais forte. Essa é a sílaba mais forte, eu paro nelas, tá bom? Releia a primeira estrofe do poema e comente a relação de sentido entre as palavras que rimam em si. Então, o que a gente tem aí? As palavras brasileiro e caseiro, sulista e bairrista indicam a relação do sujeito poético com o seu espaço, com o meio em que ele vive. A aproximação entre o brasileiro e o caseiro sugere que o eu lírico, apesar de admitir pertencer ao espaço maior, que é a terra, né, terra cidadão, e que ele é cosmopolita, demonstra uma atenção especial à sua terra natal. Olha lá, ele é brasileiro, apesar de ser terráqueo, além de ser terráqueo, ele é brasileiro. E seu espaço mais íntimo é a sua casa. Da mesma forma, a aproximação entre paulista e bairrista. Né? Então, aqui você tem terra para Brasil, aqui você tem São Paulo para o bairro, né? Onde ele vive. Certo? É isso, tranquilo, né? Glauco Matoso, olha lá, Glaucoma Matoso é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, um escritor brasileiro que ficou cego em consequência do glaucoma. Seu nome artístico é, inclusive, um jogo de palavras, uma brincadeira, ironia sobre a doença que atingiu. Com base nessas informações, que sentidos podemos ou podem ser atribuídos às últimas estrofes do poema? Nessas estrofes predomina uma metáfora relacionada a ver e não ver. Isso está claro lá, né? Principalmente naquele verso que eu falei, olha que verso lindo. O sujeito poético se utiliza dessa ideia, né? Dessa visão, dessa metáfora, para indicar a sua diferença, a razão de enxergar o mundo de modo diferente, segregar-se, sacou agora? Apartar-se dele, de certa forma, ele não pertence à mesma paisagem, né? Ou ele não vê a mesma paisagem. É triste, mas é muito bonito, né? Olha lá, turista só desfruta da viagem por causa da visão, na vasta escuridão onde navego. É uma metáfora belíssima, né? Muito bom, né? Então vamos lá. Aí o 2, né, um poema do Armando Freitas Filhos. É um poema muito bonito, aparece bobo no começo, mas depois você vai ver que ele tem uma dimensão muito grande. Leituras. Não ler um livro e ler o desejo de lê-lo veio como o outro, descoberto via leitura. É ler por um lado diferente e a partir desse lugar tentar prever e escrever de cabeça, imagem por imagem, o que o autor escreveu e imaginá-lo. Tá bom? Identifique o esquema de rimas e a métrica do poema. O poema não apresenta rimas, não apresenta métrica. Então são versos brancos e versos livres. Ok? Vamos lá? Quando não tem rima, o verso é branco. Aqui estamos tá? Os principais resultados da pesquisa. Quando não tem rima, o verso é branco. E quando não tem métrica, o verso é livre. O meu celular, ele decidiu procurar isso para mim sem eu pedir. Vocês ouviram aí, eu acho. Bom, vamos lá. Então, verso branco quando não tem rima e verso livre quando não tem métrica. Tá bom? Muito bem. O poema apresenta o encadeamento de ideias entre os versos. Que recurso foi utilizado para promover esse encadeamento? A quebra, recurso de quebrar as frases em versos diferentes, veio como outro descoberto via leitura. Então, olha lá, Então ele quebra os versos, veio, não ler um livro e ler o desejo de lê-lo, veio, né? Veio como outro, tá vendo? Veio como outro desejo descoberto via leitura. Então, o desejo de ler um livro, né, de lê-lo, também depois ele quebra, né, veio com a descoberta de ler através de outra leitura. Né? Qual é o tema do poema? A relação entre o leitor, o livro que lê. Então, o amor que a gente tem pelo livro, né, nós que gostamos de ler. Né, de ter o livro na mão, sentir o seu peso, a porosidade, o perfume, né, a textura, as cores, a imaginação que a leitura desperta no leitor
e a compreensão que ele tem daquilo que lê. Considerando o tema do poema, explica o sentido dos 4 últimos versos. A ideia geral, ao ler, o leitor imagina, recria o que foi dito, como se criasse um texto seu, novo, diferente. Vamos voltar lá? Muito bem, olha lá. Ele diz lá, é ler por um lado diferente, e a partir desse lugar tentar prever e escrever de cabeça imagem por imagem o que o autor escreveu e imaginava. Por isso que eu falei que ele é muito, muito bacana. Então o que ele está dizendo? Que nós leitores podemos escrever o nosso texto em nossa mente. Muito, muito legal, vai, diz aí. Então vocês percebem aí, né, que as respostas, espero eu, que tenham sido aí mais ou menos o que vocês tinham pensado, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na apostila você tem aí, né, na página 11, olha lá, ó, o que é a métrica, tá vendo? Ó? Foi feita a metrificação, aqui no caso você tem uma redondilha, né? É isso? Não. Você tem uma oitava, né? Olha lá, número 8 versos, tá vendo? Então, olha lá, cansar das, para no oitavo, mais forte. Olha aqui a oitava, aqui é chão, ó. Tá vendo? Diminuiu, não tá enxergando direito. Então, aí você vai vendo como que é a construção, né? E aí você tem, né, todos os recursos aí possíveis e mais importantes para vocês poderem fazerem o trabalho de vocês aí, certo? Bom, galera, eu quero ver, deixa eu ver se eu posso mostrar mais alguma coisa para vocês. Deixa eu ampliar de novo aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada em outras coisas. Bom, aí, né, a próxima aula a gente vai falar da prosa, né? Os elementos da prosa, né? A gente falou da poesia e o próximo falaremos da prosa. E para isso, né, a gente vai trabalhar alguns recursos aí, né, alguns elementos aí. Então, o que eu vou fazer, né? Nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre estrutura do texto em prosa, e eu quero ver se eu consigo ler com vocês um texto, nem que seja de curto, né, para a gente poder encontrar todos esses elementos, tá bom? Então vocês vão ver lá que a gente vai falar dos elementos da narrativa, tá bom? Se vocês quiserem já ler essas páginas aqui, podem ler, tá? Fiquem à vontade. Então, olha lá, ó, o tempo, né, que a gente tem cronológico, histórico e psicológico, né, a gente usa muito o cronológico e psicológico, a ordem linear e não linear, o espaço, os tipos de personagem, o que é foco narrativo, né, narrador observador, personagem, onisciente, né, e aí depois vem aí o Organize Suas Ideias, ó, que tem um trecho de um texto do Mia Couto, o Outro Pé da Sereia, um livraço. Aí a gente vai fazer uma discussão em cima dele, tá bom? Vai ficar bacana, vai ficar bem legal. Depois entra figuras de linguagem, eu faço uma aula só para isso. E aqui tem essas perguntas, tá vendo? E eu quero que vocês leiam essas páginas aqui e já as responda, tá bom? Porque quando a gente for fazer a aula, a gente já vai discutindo, tá vendo? Que não tem espaço para vocês escreverem, então escrevam no caderno, tá bom? É bastante coisa, ó, para tirar deste texto aqui, tá? Então a partir dele a gente vai fazer essa viagem. É literatura africana, né? Ele é moçambicano e a gente acaba entrando um pouco nesse universo também, tá bom? Então leiam aí, ó, essas páginas, tá? Dos elementos da narrativa aí, ó, o elemento narrativo. Leiam com calma. E na próxima aula eu vou explicar para vocês, a gente vai comentar e vai achar quais são esses elementos, quais são essas estruturas que a gente tem aí da narrativa. Tá bom, galera? Então, ó, por enquanto é isso, né? Façam com calma, não esqueçam lá, ó, começa na página 15 e isso vai até a página 19, né? São
quatro exercícios aí, né, para você identificar personagem, foco narrativo, tempo e espaço. Tá bom? Feito isso, o próximo vídeo vai ser a explicação, ao mesmo tempo os comentários sobre esses elementos. Depois a gente vai entrar em figuras de linguagem, né? Vai ter alguns exercícios lá. E aí a gente vai fazer o organograma aí, que tem aí um gráfico que tem aí, sei lá o nome desse trem. Beleza, galera? É isso então. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer esses 2 poemas, principalmente o do Glauco, né? Que é bem legal, né? Beijo, fica com Deus. Cuida dos seus que eu cuido dos meus.